Bom dia, amados, graça e paz, amém? Sejam todos bem-vindos à oração do dia. Estamos aqui no propósito do Salmo 23. Estamos quase no final desse propósito, mas nesses dias Deus tem feito grandes coisas e nós temos sido instruídos pelo Senhor a cada dia. A cada manhã Ele tem nos dado uma instrução, uma direção, um direcionamento, uma capacitação, para que possamos chegar no objetivo do coração de Deus, que é andar em novidade de vida. Queridos, e antes de declarar o Salmo 23 sobre a sua vida e orar, Deus tem falado ao meu coração nesta manhã, como todos os dias, mais uma direção do Senhor para melhorar, para acrescentar nas nossas vidas, para que possamos ser pessoas melhores, ter direções corretas, sermos abençoados, não cairmos mais na cilada do diabo, não sermos mais devorados pelo lobo. Enfim, Deus está falando de uma forma poderosa aos nossos corações todos os dias, inclusive neste dia, nesta manhã, para que tenhamos um final de semana ricamente abençoado. Aqui a palavra do Senhor nos diz que os nossos olhos são a lâmpada do nosso corpo, ou seja, é a janela da nossa alma. Tudo aquilo que entra nos nossos olhos vai trazer uma mudança, vai trazer uma transformação nas nossas emoções, nos nossos desejos, nas nossas vontades, e as nossas ações são de acordo com aquilo que deixamos entrar na nossa alma. Porém, queridos, estamos revestidos, como eu falei, com a armadura de Deus, com o capacete da salvação, estamos revestidos com a palavra de Deus, o mal não entra, os dardos inflamados não entram, mas os nossos olhos, eles estão abertos, olhando, vendo tudo, e vai depender daquilo que nós ficamos presos com os nossos olhos, porque é simples para fazer uma avaliação, o que eu tenho ficado preso, vendo em mais tempo, se é a leitura da palavra, se é as coisas de Deus, se eu tenho observado, se eu tenho olhado para as coisas de Deus, ou se eu tenho olhado para as coisas do mundo, de acordo com aquilo que eu estou com os meus olhos fixos ou preso, a minha visão está presa a alguma coisa boa, vai encher a minha alma, vai encher o meu coração daquelas coisas boas. Mas se os meus olhos estiverem presos em coisas que não edificam, coisas malignas, o meu coração estará cheio daquilo que não presta. Por isso que aqui no livro de Lucas, capítulo 11, no verso 34, diz assim: são os teus olhos lâmpada do teu corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será iluminado ou luminoso. Mas se forem maus, o teu corpo ficará em trevas. Ou seja, se os meus olhos forem lâmpadas, for luminoso, for bom, pastor, mas como que os meus olhos vai ser bom? De acordo com aquilo que eu fico olhando. Se os meus olhos estiverem olhando para as coisas de Deus, avaliando a grandeza, a graça, o favor de Deus, tudo aquilo que Deus tem feito. Lembra dos 10 espias? Na verdade eram 12, quando Moisés enviou um representante de cada tribo de Israel para espiar a terra onde Deus prometera que era deles, que eles iam entrar e iam tomar posse. 12 homens foram enviados. 10 viram gigantes, dificuldade, viram lutas, viram sofrimento, viram tudo que era negativo. 2 viu a promessa de Deus, porque ali tinha gigante, cidade fortificada, homens de grande estatura, homens de guerra, lugares de dificuldades para enfrentar um povo difícil de lutar, para batalhar contra eles, lugares de difícil acesso. Porém, a terra, como Deus tinha prometido, terra boa, frutos que precisava de 2 pessoas para carregar, de tão grandes que eram. Ou seja, mas Deus tinha dado uma promessa que a terra que emana leite e mel
eram deles, eles iam entrar e iam possuir. Ou seja, então eles olharam para a palavra de Deus. Os olhos dos dois eram bons, então eles não deixaram entrar na sua alma o medo, o desespero, tudo aquilo que o mundo lança. Por isso, queridos, o recado de Deus para mim e para você nesta manhã, de acordo com aquilo que nós olhamos e deixamos entrar. Se eu estou vendo uma dificuldade na minha frente, uma batalha, uma luta da qual estou enfrentando, algo negativo, se eu deixar aquilo entrar na minha alma, eu vou ficar preso naquilo e eu não vou sair daquela dificuldade, eu não vou sair daquela batalha, eu não vou sair daquela situação negativa. Mas se eu olhar para a palavra de Deus, para a promessa de Deus, que ele diz que nós venceremos, porque ele venceu o mundo. Tanto é que lá em João 16:33 diz que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ou seja, em primeiro lugar, nós não temos que ficar fixo ou preso no mundo, nós não temos que estar no mundo. Porque se você iniciar o versículo, tenho dito essas coisas para que em mim tenhais paz. Ponto, vírgula. Aí ele diz, no mundo tereis aflições. Ou seja, se estamos inseridos em Cristo Jesus, ainda que no meio das tribulações, nós vamos ter paz. Queridos, de acordo com as nossas com nossos olhos, de acordo com a nossa fixação, com a nossa intenção, com o nosso entendimento, com a nossa capacitação que Deus tem nos dado, nós vamos olhar para o bom e para o ruim. Vamos olhar para uma situação negativa e também para a promessa de Deus. Eu posso estar olhando para um problema, eu posso estar olhando para uma dificuldade, mas Deus me colocou uma capacitação para olhar. Deus me colocou uma capacitação para conseguir discernir no meio daquelas circunstâncias negativas que eu estou vendo, que existe uma promessa lá atrás que Deus me deu, uma promessa que Deus formou o homem, Deus formou e declarou que ele podia dominar sobre todas as coisas. Tanto é que Eva caiu porque ela olhou para aquela fruta e a Bíblia diz que era desejável aos olhos, desejável para se comer, para ter entendimento, a palavra diz. Ou seja, então, ao olhar para aquilo que era uma desobediência a Deus, que não era para fazer, ao olhar para aquilo, houve um desejo, ela deixou aquele desejo, aquilo negativo entrar dentro do coração dela. Então ela caiu, então ela pecou. Por isso, queridos, nós temos que nos atentar para aquilo que entra nos nossos olhos. E ao entrar algo, porque nós vemos o bom e o ruim, nós vemos o positivo e o negativo. Muitas vezes a situação complicada, as crises, os problemas, as dificuldades, as batalhas, as guerras, as maldições estão todas em frente de nós, está na nossa frente, estão diante dos nossos olhos, e nós não enxergamos, nós vemos, não temos como ficar cego para aquilo, para uma realidade que estamos enfrentando, porque de repente você não consegue, diante daquelas circunstâncias, enxergar a promessa de Deus. Mas eu venho nesta manhã para te dizer, olhe para a promessa de Deus, olhe para a palavra de Deus, olhe para aquilo que Deus tem falado a seu respeito, para aquilo que Deus tem prometido para ti, para a sua casa, para a sua história. Aleluia! Então eu deixo essa reflexão no teu coração, para que, independente daquilo que você tem visto nesses dias, não permita que entre na sua alma, que faça morada no seu interior, para que você não seja abalado, abalada, mas que você possa olhar para a palavra de Deus, para a promessa de Deus, que Ele vai te fortalecer, Ele vai te capacitar. Esta dificuldade, essas circunstâncias que você está enxergando, ela é real, não tem como negar. Ela é verdadeira, mas muito mais verdadeiro é a palavra de Deus, é o próprio Deus. Jesus, ele diz que no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo, esse mundo já foi vencido. E a Bíblia diz que ele nos deu poder e autoridade para pisarmos sobre serpente e escorpiões, e nada vos causará dano, ele diz. Lucas 10:19. Então, toda vez que você olhar para uma dificuldade, lembre-se que Deus te deu um poder e uma autoridade. Deus te deu uma capacitação para pisar sobre essas circunstâncias. Então, você vai conseguir fazer com que os seus olhos sejam bons.
Amém? Porque você está olhando com os olhos de Deus, não com os seus olhos da sua alma, que está abatida, que está abalada. Então, desta forma, você vai conseguir enxergar, contrário desta realidade mundana que muitas vezes nós olhamos. Por isso, queridos, fica aqui esta palavra no teu coração, para que você tenha um final de semana ricamente abençoado, para que olhar para a circunstância você consiga ver Deus se manifestando, consiga ver Deus fazendo, você consiga Deus declarando a promessa dele para ti, para sua casa, em nome de Jesus. Amém? Vamos declarar o Salmo 23, eu quero orar, eu quero te abençoar neste dia. Declarar que a graça e o favor de Deus, que a promessa que Deus te deu vai se cumprir em ti, em sua casa, em sua família, em nome de Jesus. E antes de declarar o Salmo 23 e orar, não esqueça da sua curtida, clica aí na mãozinha, dá o seu like, que isso é importante para que mais pessoas tenham acesso a esta informação. E se você realmente quer ser abençoado, quer realmente crescer, quer realmente receber esta palavra que tem trazido transformação diária, nos conduzido a cada dia em novidade de vidas, compartilhe com mais pessoas, para que mais pessoas também possam caminhar junto conosco, ser salva, ser liberta deste mundo tenebroso, porque o diabo está mostrando um quadro negativo para todos no dia de hoje. Porém, quando nós temos a palavra de Deus, nós conseguimos enxergar as frutas, a terra boa, as promessas de Deus e não as dificuldades como aqueles espias viram. Amém? Então, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. E você que ainda não é inscrito no canal, te inscreve. Eu estou aqui todas as manhãs orando, intercedendo por ti, pela tua casa, pela tua família. Não te conheço, mas Deus te conhece. Ele conhece as necessidades que você tem. E através da nossa oração, Deus ele vai de encontro, te livrando de laços de passarinheiro, da peste perniciosa e te agraciando com a presença dele. Amém? Então que Deus te abençoe ricamente, mas te inscreve para que possamos andar junto em nome de Jesus. Aleluia! O Salmos 23 diz assim: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Aleluia. Posso orar pela tua vida neste dia? Amém. Interceder por ti mais um dia. Amém. Aleluia. Pai, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo, oramos nesta manhã, declarando, Pai, a tua graça, o teu favor, a tua presença sobre as nossas vidas. Pai, com gratidão no nosso coração, porque mais um dia o Senhor tem nos concedido, nos dado a oportunidade de estar aqui na tua presença, orando, clamando, intercedendo. E sabemos, Pai, que cada oração que nós fazemos, ela nunca volta vazia, porque a tua palavra tem testificado. Pessoas estão sendo alcançadas, tocadas, movidas pela tua palavra, porque nós oramos e o Senhor age em nosso favor. Quando nós clamamos, Pai, porque a tua palavra diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos, e o Senhor tem realmente se dado ordem aos anjos a nosso respeito para que as nossas orações, Pai, sejam respondidas, sejam movidas segundo a tua promessa, segundo a tua palavra. Por isso nós rendemos graças ao Senhor nesta manhã. Pai, eu te agradeço por cada vida que aqui está, cada família aqui representada. Eu sei que muitas lutas, dificuldades estão enfrentando, mas que a minha oração nesta manhã, Pai, em favor de cada um, que eles não olhem para as dificuldades, que eles não olhem para aquilo que está diante dos teus olhos, ainda que é uma realidade, este quadro negativo, esta enfermidade que está no físico, esta falta de condições financeiras, este ente querido que está ali acamado, que está desviado, que está perdido, que está aprisionado numa cadeia física, numa cadeia espiritual, muitas vezes preso em vícios, mas o Senhor tem uma promessa.
O Senhor tem uma palavra de vida, uma palavra de salvação, uma palavra de libertação, uma palavra de cura, uma palavra de mudança e transformação na vida dessas pessoas. Por isso, Pai, o Senhor não faz acepção de pessoas. O Senhor declarou ali que através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, para que todos pudessem ser salvos, ser libertos. Por isso, o preço que foi pago para que todos pudessem chegar ao Senhor. Por isso, Pai, existe uma promessa da qual todos nós fomos comprados pelo sangue de Jesus Cristo. Por isso, Pai, ninguém deve nada ao diabo, ninguém deve nada ao maligno, somente a gratidão ao Senhor, porque o Senhor se entregou no nosso lugar e nos concedeu vida e vida em abundância. Por isso, Pai, eu quero declarar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, que esta vida abundante possa se manifestar na vida de cada pessoa que está aqui comigo nesta oração. Que toda angústia, que todo sofrimento, que toda tristeza, que todo quadro negativo da qual ela está vivendo, da qual ela está olhando agora para a sua vida, para a sua história, Pai, que esta situação possa ser mudada, que ela possa conseguir olhar com os olhos do Senhor. Espírito Santo de Deus, querido e amado Espírito Santo de Deus, que ela possa refletir agora na promessa do Senhor, que ela possa olhar com os teus olhos agora. Ajuda ela para que ela possa olhar com os olhos da fé, e com os olhos da fé ela possa ver a promessa do Senhor se cumprindo nesse esposo, nesse marido que foi embora, neste homem que está falando de uma maneira incorreta nesse relacionamento conjugal, falando coisas que não edificam, mas que ela possa olhar e ver que o Senhor tem uma promessa de mudança, de transformação neste casamento. Da mesma forma, aquela pessoa que está acamada, Pai, que o Senhor diz que lá na cruz do Calvário o Senhor já levou a enfermidade da qual ela está sofrendo hoje, que ela possa tomar posse desta palavra, com os olhos da fé ela consiga ver ela de pé, curada, salva, liberta, livre deste mal. Senhor, aquela mãe que clama pelos seus filhos, pela sua casa, que ela possa não olhar para este quadro negativo, porque muitas vezes falta o pão sobre a mesa, muitas vezes o celeiro, a sua despensa, a sua geladeira está vazia, mas existe uma promessa de abundância nesta casa, existe uma promessa de riqueza, de suprimento nesta casa, que ela possa olhar para esta palavra e declarar diariamente, para que o milagre se manifeste, para que ela possa ver o suprimento do Senhor, a manifestação, a materialização desta palavra, que a tua palavra é fiel. Por isso, Pai, vai de encontro agora com cada necessidade, que eles não venham olhar com os olhos naturais, mas com os olhos do Senhor. Pai, para que a tua promessa, para que a tua palavra se cumpra. Por isso eu oro e intercedo por cada vida que aqui está junto comigo, independente da forma que eles se encontram neste momento. O Senhor tem uma palavra de enriquecimento, de capacitação, de bênção, de benefício sobre cada um agora. Por isso eu declaro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, esta palavra se manifestando nesta casa, em nome de Jesus. Senhor, guarda o nosso dia, guarda o nosso final de semana, nos livra de todo ataque, de toda contrariedade, de tudo que não provém de Ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Amanhã é domingo, eu vou estar aqui, orando e intercedendo pela tua vida. Amém? Que Deus te abençoe ricamente, que você tenha um final de semana de suprimento, de paz, de prosperidade na presença do Senhor. Que as promessas dele se cumpram em tua vida, em nome de Jesus. Até mais, amados, que Deus te abençoe.